Bom dia, criminosos, tudo bem? Eu vou explicar aqui um pouco uma introdução, um guia base do Bárbaro de Meta. Achei necessário, né? Porque ontem mesmo a gente fui tentar jogar de DPS. Procurei um Bárbaro na comunidade, só que tipo assim, sempre que vem Bárbaro da comunidade vem um pessoal que não tem a mínima noção do que tá fazendo. O pessoal que só monta a build e entra pra GR, isso é errado. Bárbaro não é uma classe fácil. Uma classe assim para a pessoa mais experiente no jogo, mas eu vou tentar simplificar aqui, começar com essa introdução de build, de item, um guia assim, para já introduzir o pessoal, né, que não tem muita noção do que tá fazendo, ou quer jogar de Zebar, acha maneiro. E é isso, né? Só para esclarecer algumas coisas, tá? Bárbaro de Meta, ele vai usar o set 90 selvagens, duas partes, para dobrar a eficácia dos gritos, então grito de guerra, grito de ameaçador, com essas runas em específico que aumenta dano e defesa, né? Esquiva aqui do cara também. Vão ser mais efetivos pro grupo, então vai proporcionar defesa e maior dano pro grupo, que é uma das funções do Z-Bárbaro, né? Defesa, depois também buff de dano, densidade, etc. Highcore é basicamente para você manter mobilidade, para você manter essa skill aqui ó, quase que o tempo todo, ou resetando o tempo todo. Então você pode olhar ali o bônus de conjunto, duas partes, devolve uma investida se atingir um inimigo, e o bônus de 4 partes, que é todas as runas, ganha o efeito de todas as runas. Então aqui ó, você vai ganhar todas essas runas aqui, redução de recarga da skill quando atinge um alvo, congelamento que acaba em algumas situações, né, sendo útil tanto para dano quanto para defesa do próprio grupo ou Z-Bárbaro. E o coraçado que aumenta a carga. Então essa skill aqui você vai ter quase o tempo todo, entendeu? Vai te dar muita mobilidade, porque você precisa estar indo e voltando, trazendo mob, resetando IP, que é essa skill aqui, ignorador. Então basicamente é pra isso, tá? Amuleto. Esse amuleto sabor do tempo é todo o suporte, né? Por conta dos efeitos dos pilões, principalmente condutor em fenda alta. Vai pegar condutor, você vai conseguir o dobro de duração, então você consegue matar às vezes 1 ou 2 elites a mais só com os condutores de suporte, tá? Porque os DPS duram só 30 segundos, se não me engano. É metade do tempo que vai durar para você, né? Capanga aqui tem que ser no máximo, tem que estar 30. Se for menos que isso, cara, não... o pessoal olha assim, às vezes até chama, mas... entendeu? Busca uma com 30 bonitinho para ajudar o grupo, porque... DPS nessa season principalmente assim tá meio osso pra GR mais alta, tá? Não tá tão fácil igual as outras seasons, né? Então você quer garantir o maior buff de dano possível pro teu grupo, além de defesa, claro. Cintos, recomendo o casto sempre no cubo, porque tem essa questão de duração ali, aumenta a duração do ignorador. O ignorador proporciona redução de dano e imunidade a efeito de controle, que nem repulsão, atordoamento, qualquer coisa desse tipo, ele deixa os seus colegas imunes. Então esse skill aqui tem que estar o tempo todo nos players. Então você tem que ir buscar bicho, voltar, tempo de resetar esse skill e renovar antes de acabar, entendeu? Então aqui dura 5 segundos, mais 6, ó, aumenta em mais 6, né? Então vai pra 11, então já dá um tempo da hora aí. Que mais? Beleza. Anéis. Core, Zodíaco. Tem que ter Zodíaco meta. Tem uns loucos aí que vai sem, mas tem que ter, cara. Porque o que acontece? Como você não usa coroa de Leoric igual antigamente, então você não consegue renovar isso aqui o tempo inteiro sem precisar. Não emenda, falta alguns segundos, mesmo se você tiver 8 em tudo de recarga. Então aqui quando você usar um gastador, que no caso vai ser a lança, você reseta um segundo dessa skill aqui que é essencial pro grupo. Então esse anel tem que estar aqui, cara. Tem que estar aqui, não pode tirar. Régia também é outro, para você ganhar o bônus de 4 partes de Raecor. Então é outro anel core que você não pode tirar. O anel do poder proporciona defesa, mas no endgame, quando você tá com um monte de Paragon, com um Caldezan 150, você pode remover ele por um óculo, tá? No caso, isso aqui mantém assim, não vai inventar moda, tá ligado? Não inventa moda. Isso aí é endgame do endgame. O cara é muito paragudo, todo caldezado, todo item ancestral e tudo certo. Tá, beleza, falei. Machado. Esse machado aqui proporciona recarga. Você vai jogar com esse machado quando tiver com comp de Necro. Por que comp de Necro? Porque o Necro tem uma aura que executa os bichos. Entendeu? Se não tiver Necro, você vai ter que usar esse executor aqui, ó. Que vai matar os bichos com menos de 10% de vida. Ou seja,
Imagina toda a GR, a quantidade de bicho, a quantidade de parada e batida que você vai dar, você tirar 10% de vida de cada bicho. É muito dano que você não tem que causar, entendeu? Então você ganha muito tempo nisso. Se for Necro, Ceifador. Se for Wizard, só Wizard, Executor. Ou qualquer outra classe doida aí, Executor. Armas. Não tem muito critério, você pode usar Bulcatus, você pode usar Mentira e Enganação, você pode usar Pig Stick e Escudo pra defesa. Pig Stick é essa aqui, viu? Matadora de porcos. Que ela tem um atributo a mais, então a maior defesa. Eu, no meu caso, eu prefiro assim, Ingeon, e eu tô usando a Pig Stick, que é uma arma rápida, né? 1,60 ataques por segundo, é a arma acho mais rápida do jogo, a adaga. E Ingeon vai me proporcionar justamente aquilo, sabe? Por exemplo, matou um Elite Azul. Cara, eu vou ganhar um pouco mais de mobilidade, uma recarga instantânea nessa investida. Então eu consigo abusar um pouquinho disso e ir mais longe. E voltar a tempo de dar isso aqui. Então isso aqui pra mim é benéfico, principalmente pra farm, caça pool depois. Você mata um elitezinho lá, já sai igual uma bala, baixa pool. Então eu acho muito eficiente esse setup pra farm e também pra push. Então eu jogo assim, curti assim, eu jogo assim. Gema esotérica pode ser Grinalda também, mas eu usaria esotérica, recomendo. Por questão, tipo assim, às vezes você tem que ficar parado, um pouco parado no pack sem dar investida. Porque investida dá controle. Além de colocar isso aqui, dá controle. Você não quer dar muito controle no pack. Então você usando esotérica vai te proporcionar um pouquinho mais de resistência para caso esse anel esteja procado, você não morrer na hora do pisão. O pisão também proca esse anel. Então beleza, esotérica. Gogó, que é igual eu falei, recarga é essencial, prioridade. Tem que ter recarga em tudo, mano. De preferência 8 ainda. É prioridade, recarga é prioridade no Zepar. Também vai ajudar nessa skill aqui, pisão. Além de te proporcionar um pouco de defesa, né? Que dá dodge. Dodge é skill. Toxina. Eu costumo falar que toxina, cara, agra mais do que a lança. Por quê? Você vai acertar a lança, nem todos os bichos vão vir. Porque depois de 2 lançadas no mesmo mob, ele fica imune. Ele ganha uma resistência e você não puxa ele mais. Pode ficar lá dando lança do resto da tarde. Vai demorar até você sair pra ele puxar de novo. Mas você proca a toxina. Que vê cada ataque você proca a toxina. Então isso faz o bicho ficar agrado em você. Então ele vai vir caminhando em sua direção. Nisso você não precisa percorrer tanta distância. Ele vindo na sua direção, você não tem que percorrer tanta distância para puxar ele. Então você ganha um tempinho muito bom, cara. Essa gema aqui, principalmente para elites, assim, no caso. Às vezes estão uns elites meio ruins, você só dá um hit nele, ele vai caminhar para a linha reta, né? Que é mais fácil de você puxar. E isso faz você ganhar um tempo absurdo, velho. Então essa gema aqui, não inventa, já vi gente colocando Grinalda, não inventa a moda de pôr Grinalda aqui. Isso é crime grave, velho. Gema de arma, é igual eu falei aqui, tanto faz. Aqui você pode usar vida, eu uso a de XP nenhuma e vida na outra, vida por acerto aqui. Isso aqui tanto faz, arma tanto faz. Bota ilusória pra você conseguir se mover desimpedido entre bicho, murador. Você não ficar travado, né? Você fica livre pra você ir buscar bicho e voltar. Você pode se posicionar em qualquer ponto da GR, vamos dizer assim. Então também é outro item essencial assim da build. Skill. Grito de guerra, esquiva, igual eu falei, proporciona defesa e defesa pro grupo. IP, defesa e imunidade a controle, defesa pra você também, que ali é o base reduz todo o dano em 50%. Então pra você é bastante coisa. Pros seus parceiros também. Grito de guerra, grito ameaçador, hesitação. Por quê? Vai aumentar o buff de dano, né? Os bichos vão receber muito mais dano, 25% por 6 segundos. Então essa skill aqui, toda vez que o DPS for bater, você tem que usar ela no meio do pack lá pro bicho tomar uma sarrafada melhor, né? Lança, última runa, porque acrescenta uma corrente à lança para lançar todos os inimigos atingidos às suas costas. Ou seja, quando você acertar a lança no inimigo, ele vai cair nas suas costas. Tem que ter isso em mente. Sempre usar essa lança no range máximo. Porque você vai conseguir trazer bem mais longe o bicho. Não vai ter que ficar dando muito mais lançada. Isso aqui demora um pouco para aprender, mas você pega as manhas. Batistaca. Aqui que tá meio que a magia do dano. Essa skill aqui faz com que seu DPS cause muito mais dano. Por quê?
tem um negócio chamado, acho que é Pixel, que é basicamente juntar um bicho em cima do outro. Quando você usa essa skill, você meio que junta os bichos tudo num ponto só para o DPS bater. Isso faz procar muito dano em área e o bicho acaba tomando muito mais dano. Então essa é uma skill também que não pode ficar usando toda hora, é situacional. E ela é hard CC, ou seja, ela dá um controle de grupo alto no bicho. Se você ficar spamando isso aqui, eles vão ficar imunes e você não vai conseguir fazer nada depois. Eles só vão dar um pulinho assim, ó, e foda-se. Além de procar repulsão também pra capanga. Essa skill proca repulsão, essa skill proca repulsão e essa skill também proca repulsão. Então, tipo assim, faz os bichos manter esse buff de 30% quase que o tempo inteiro. Passiva, Core. Core é essa aqui, presença inspiradora por questão dos gritos também, ó. A duração de seus gritos é dobrada. Então essa skill aqui é Core. O restante não. Essa aqui é Libra de carne, porque eu gosto. Você pode pôr defensiva se você estiver usando escudo, espada escudo. Você pode pôr superstição, que dá redução de dano elemental, que é o que mais bate no bárbaro, né? Já que ele é de força e não de inteligência. Nervos de aços, né? Se você não usar essa skill aqui, pelo amor de Deus, né? Se você procar por alguma eventualidade aí, aqui vai te dar uma passiva extra de morte, né? Uma chance a mais de não fazer merda. Se você rank isso aqui, passa no arcano e deita lá, você não vai pisar pro necro, por exemplo, e não vai causar dano nenhum. Você vira um monte de posta lá do chão, basicamente. Então acho que de item assim eu já expliquei boa parte, véio. Acho que não tem mais muito o que falar não. Eu fiz aqui um negócio de item score, ó. Você pode usar qualquer arma aqui. Até... como é que é o nome daquela? As armas de Bucatos é da hora, cara. É interessante isso aqui, porque você fica com a essência sempre no máximo. Joguei um bom tempo assim, mas... no começo eu recomendo Pig Stick e escudo. Não sei se dá pra pôr escudo aqui. Eu inverti os lá. Que é essa arma e escudo. Esse escudo aqui da tempestade. Reduz o dano de ataques. Além de dar chance de bloqueio. Então no começo eu recomendo assim. Depois você inventa moda. E anel do poder aqui, bem tanque e tal. Recarga em tudo, velho. Igual eu falei, recarga em tudo que é sucesso. Então beleza, obrigado.